carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisa vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão e nem incircuncisão, bárbaro, címbara, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém? Podem tomar vosso assento. Tendo lido nesta noite uns versículos aqui do capítulo 3 a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, e eu quero dar um tema: o que identifica a nossa união com Cristo? O que identifica a nossa união com Cristo? Sem dúvida são as evidências, né? Ela comprova. Observando que Paulo encerra o capítulo 2 da carta aos Colossenses falando da falsa religiosidade, e aqui ele fala da verdadeira crença, do verdadeiro cristão, da mudança, da transformação que há daqueles que se encontram e têm um encontro com o Senhor Jesus. Mas o que são evidências? A evidência é o caráter que é evidente, que é manifesto, do que não deixa dúvida, ou seja, são prova, o que demonstra a existência de uma coisa, um indício. As evidências é de algo, se nós for para o campo da ciência, aquilo que comprova. É preciso ter prova para evidenciar. Num crime, são as provas que evidenciam como que foi aquele crime. Então, as evidências, elas são essenciais. E no lado espiritual, é a prova da mudança, da transformação na vida de alguém. Todos nós estávamos mortos em pecados, destituídos da glória de Deus, alienados do Pai. Todavia Cristo, ao morrer na cruz, garantiu uma nova vida para os que nele creem. Todo aquele que nele crê alcança essa vida. Assim como ele foi crucificado, também devemos crucificar diariamente a nossa carne com as suas concupiscências. Morrer para o pecado. Da mesma maneira que ele ressuscitou, precisamos nascer de novo e viver para Deus. Paulo
ele exortou aos Colossenses buscar as coisas que são de cima, ou fixar os olhos nas realidades do céu. Significa procurar estabelecer as prioridades do céu na vida cotidiana. Pensar nas coisas que são de cima, permitir que o céu encha nossos pensamentos, que quer dizer concentrar-se no eterno e não nas coisas temporais. Para mais informações sobre o controle de Deus sobre os nossos corações e mentes, vamos ver aqui que diz Filipenses 4:7. Carta aos Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quero destacar alguns pontos aqui. Primeiro, buscando as coisas que são de cima. E ele vai dizer o texto: se já ressuscitar-te com Cristo. Isto necessariamente nos leva a voltar em Colossenses capítulo 2 e o versículo 20, quando diz: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrega ainda de ordenança como se vivesse no mundo. Em um sentido aqui, desse morto para o rudimento, os crentes estão mortos com Cristo. Em outro, diz que eles já ressuscitaram com Cristo. Interessante isso aqui. Isso não é contraditório, não é uma contradição. Que diz que está morto para o mundo, e agora os crentes estão mortos com Cristo. Mas aqui outro já diz ressuscitado com Cristo. Isto antes da conversão, antes de nós sermos crentes, havia um pecador vivo para o mundo, mas morto para Deus. Ele estava vivo para o mundo, mas morto para Deus. Vamos ver o que diz Efésios capítulo 2, da carta aos Efésios, capítulo 2, e o versículo, capítulo 2, e o versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então era o nosso estado antes da nossa conversão. Depois da conversão, resume um pecador vivo para Deus e morto com Cristo. E o que precisa? Mortos para três coisas. Primeiro, morto para o pecado. Vamos ver de Romanos capítulo 6. Primeiro, morto para o pecado. Romanos capítulo 6 e o versículo 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Pedro, ele fala
2 e o versículo 24, e diz: levando ele mesmo o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudessem viver para a justiça, e pelas suas feridas foram sarados. Então, pela morte é para o pecado. E segundo, morto para a lei. Ainda em Romanos, capítulo 7, e o versículo 4 de Romanos 7:4 diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais outro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Estou morto para a lei. A lei ela não tinha o poder de salvar. A lei ela só contava o pecado. Jesus veio cumprir a lei. Então nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. Gálatas capítulo 2 e versículo 19: pelo que eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Ela agora pronto para viver para Deus. E texto que nós lemos em Colossenses 2:20: mortos para os rudimentos do mundo. Quando já ressuscitaste com Cristo, agora é buscar as coisas que são de si. O versículo 3 diz isso. O homem natural, ele não vai se preocupar tanto com as coisas espirituais. É que Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 da carta aos Coríntios, e o versículo 14, ele diz isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso, o homem sem Deus, ele entende as coisas espirituais, é voltado para as coisas da carne, aquilo que é terreno. O Romanos capítulo 8 e o versículo 5 diz: porque os que são segundo a carne, o que acontece? Inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Há uma mudança, há uma transformação. As coisas do homem, ele sem Deus é tendencioso para as coisas terrenas. Ainda 1 Coríntios 2 e 11, 1 Coríntios capítulo 2 versículo 11: porque o qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele, que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Só Ele pode dizer as coisas. Ela terá uma transformação, uma mudança, diferença muito grande das que são espirituais, das coisas que são terrenas. Ainda 1 Coríntios 6:3 diz: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas que pertencem a essa vida. Aqui usando que já há uma mudança, que há uma transformação. E precisamos ainda ver aqui que diz Filipenses capítulo 3 e o versículo 19. 3:19 de Filipenses, ele diz: o fim delas é a perdição, e o Deus dele é o vento, e a glória deles é para a confusão. Deus fez que só pensa nas coisas terrenas, que está ligado somente nas coisas de Deus. Aí ele é voltado completamente para essas coisas. São, mas quem deve
de sabedoria, o que? Humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, que é onde há a mudança. Sempre digo que o Evangelho, ele é transformador. O Evangelho, quando entrou na vida da pessoa, ele nunca vai haver uma transformação. Mas quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração e o trabalhar do Espírito Santo, há uma transformação, há uma mudança, e ele desprende das coisas terrenas. Mas que são essa busca das coisas que estão de cima? Que coisas são essas? São as bênçãos que vêm de Deus, ou seja, que acompanha a salvação, aquilo que acompanha a salvação. E o que acompanha a salvação? Acompanha a paz que vem de Deus, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça, a fé, a esperança e a caridade, que é o amor na prática. Essas coisas acompanham a cura divina, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e tudo que tem origem em Deus, em Cristo e no Espírito Santo, conforme as Sagradas Escrituras. Então, são essas bênçãos que vêm, nós devemos buscar ela, porque ela vem de Deus. Não, mas você quer Jesus por salvo e não precisa me preocupar em buscar essas coisas. Vai terminando você esfriando espiritualmente, porque você vai se prender nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo, e nunca vai ter uma vida na presença do Senhor, porque deixa de buscar esses valores, essas virtudes que são importantes para a nossa vida espiritual. Aleluia. Que a palavra buscar, ela aqui está num sentido que implica um esforço contínuo do crente. Essa palavra aqui, ela tem o mesmo sentido lá de Romanos, capítulo 12 e versículo 18. Se possível, tenha paz com todos. Então, esse possível, lá tem um sentido de lutar, de esforçar para buscar essa paz. E aqui é o mesmo sentido de um esforço contínuo nosso, não apenas para descobrir e conhecer as coisas de Deus, mas para obtê-las. Não adianta conhecer, é necessário nós buscar para ter na nossa vida essa virtude que vem da parte do Senhor nosso Deus. Primeiro, buscar. E agora, segundo, pensar nas coisas que são de cima. Versículo 2: pensar nas coisas que são de cima. Aqui tem um sentido de fixar a mente sobre. Paulo, ele exorta aqui aos crentes de Colossos que dediquem a Cristo todas as faculdades intelectuais e contemplativa da alma. Da alma boa. É aqui ele fala dessa dedicação. Ele esperava aqui a intensidade da concentração no bem, ou seja, naquilo que é celestial. Então, o que ele esperava daqueles irmãos é que eles concentrassem nessa busca, é ocupar a mente com aquilo que agrada a Deus. Aqui o sentido é de ocupar a mente com aquilo que agrada a Deus. Vamos voltar aqui em Filipenses, capítulo 4 e o versículo 8. Diz: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo
atitude e se algum valor, algum louvor, isso pensar. Aqui é o exercício da mente. Isso aqui, a pedreirinha de Filipenses, essa pedreirinha aqui, ela é importante, são 8. É quando aquilo que nós íamos fazer ou falar, quando passa por essa pedreira, você desiste de falar. Ah, mas eu vou falar tudo que quero para aquela pessoa. Mas quando ele passa aqui pela pedreirinha de Filipenses, não vou poder, não tem como eu falar mais. Não tem mais como eu dizer o que eu queria dizer. Porque passou para a mente, ela está agora ocupada com essas virtudes. E ele diz mais aqui: culpar com as coisas que agradam a Deus e não as que são da terra. O crente tem que escolher uma ou outra das duas coisas, ou as coisas do céu ou as mundanas. Não há posição neutra para o crente. Não sou neutro. Quando eu estou aqui, eu faço uma coisa. Quando eu estou fora, eu sou outra. Não tem posição neutra para nós. Aqui, o que Paulo está dizendo é que sabemos de antemão que o apego às coisas mundanas é inimizade contra Deus. O apego às coisas mundanas é inimizade contra Deus. E eu que não estou falando de bens materiais, eu estou falando das coisas, daquilo que não agrada a Deus. Aqui, Tiago, capítulo 4 e o versículo 4 de Tiago, capítulo 4 e o versículo 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não saber vós que a inimizade, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de quem? De Deus. Não tem como. Ou nós nos apegamos às coisas de Deus, às coisas que são do céu, ou nós estamos fadados ao fracasso espiritual. E qual é a promessa que nós temos? Promessa da manifestação de Cristo e a glorificação de Deus. O crente abrindo mão de todas essas coisas mudando, buscando os valores do céu, ele tem uma promessa. Tem uma promessa para os cidadãos. Diz que quando Cristo se manifestar, versículo 4, quando Cristo se manifestar, Jesus manifestou-se no mundo em carne. Foi a primeira vez que ele veio como homem, envolto em humildade e sofrimento, para nos salvar da perdição, como nosso Redentor. Ele veio como nosso Redentor. O Verbo se fez carne. Você pode conferir lá em Evangelho, 2 João, capítulo 1, versículo 14. Mas, eventualmente, se manifestará, francamente, agora em glória. Aqui fala do retorno de Cristo, a parousia, e ela se dá em duas fases. Mas eu quero falar só da fase que é para a igreja, que é o arrebatamento da igreja, é a promessa que nós temos do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu quero somente o versículo 5, dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dó. Então, a promessa da primeira fase é como Jesus vem para a igreja. É quando ele vem ficar nos ares. Eu ministrei isso aqui quando eu estava estudando sobre o Apocalipse. Ele vai vir nos ares, e aos anjos do Espírito Santo vai conduzir a igreja ao eterno do Senhor Jesus. Os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e
seremos transformados num corpo glorioso. Essa é a primeira fase da vida do Senhor, é que nós esperamos. E repito o que eu falei aqui terça-feira passada, que eu prego que nós vamos subir para o arrebatamento. Eu não consolo ninguém que vai ficar no arrebatamento. Não tenho consolo da parte de Deus. Eu prego que nós precisamos estar preparados para nós subirmos ao encontro do Senhor. Agora, se você ficar, é porque você não colocou a palavra de Deus em prática na sua vida. Aleluia. Olha o que diz aqui a primeira fase. E a segunda fase está em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e os que estavam sentados sobre ele chamavam-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Isso aqui é a segunda fase da vida do Senhor. Depois de 7 anos de grande tribulação, ele vai vir. Aí quando ele vem com a igreja, aleluia, é quando ele vem com a igreja. A igreja primitiva cria na vida breve de Cristo. Eles acreditavam que Jesus ele vinha logo. Eles alimentavam essa esperança da vida do Senhor. Vamos ver o que diz 1 Pedro capítulo 4 e o versículo 7. Diz que já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrio e vigiai em oração. Pedro aqui já está naquela expectativa de que Jesus ele ia voltar logo. Então ele já pregou aqui anunciando a vinda do Senhor. A visão que todos terão dele será algo indescritível e majestoso. João, ele teve o privilégio de ver ele glorificado na ilha de Patmos, como foi visto na sua ascensão, na ascensão de Cristo, quando ele subiu, ele, um corpo glorificado. Quando ele ressuscitou, esse tornou o corpo glorificado, e ele se manifestará em glória. Essa é a promessa que temos da parte do Senhor. E nós, crentes glorificados, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Está aqui o versículo 4. Os crentes fiéis estarão naquele dia como ele em glória. João, ele resume de modo bem claro o que haveremos de ser quando Cristo se manifestar. Está lá em 1 João, capítulo 3 e o versículo 2. Diz: amados, agora somos filhos de Deus, coisa maravilhosa, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos o quê? Semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Quanto tem essa esperança? Quanto tem esse desejo de ver o Senhor? Aleluia! Nós não seremos iguais. Semelhante não é igual. Nós seremos semelhantes a ele, mas não igual ao Senhor. Mas seremos um corpo glorioso, não sujeito mais às dores, como está o cunhado do Luiz Fernando, que foi desenganado dos médicos. Mas naquele dia está em Cristo. Naquele dia não terá mais dores, não terá mais sofrimento, não haverá mais choro, lágrima, tristeza. Não, nós estaremos num corpo glorioso, não sujeito mais ao pecado. Aleluia! E é para sempre com o Senhor. E aqui Paulo, dentro da proposta dele de mortificar, de vencendo as coisas do velho, versículo 5: mortificando os membros do corpo. Os membros do nosso corpo não têm condição de por si realizar o bem segundo Deus. Não. O homem sem Deus, seus membros
ao sentimento perverso e inúmeras abominações, iniquidades. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso, escrevendo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 24. Ele vai dizer assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo em si. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. Ainda o versículo 29. 29 diz: estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, de homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia. Aí vai: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as faz, mas também consente as que faz. Olha a situação do homem sem Deus, nesse estado. Esses mesmos membros, agora no caso do crente, pode ser mortificado através de quê? Através da santificação. Através da santificação. Vamos ver o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 13. Versículo 13 e o 19. 13 diz: nem tão pouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas o que? Mas apresentai-vos a Deus como que? Vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Versículo 19: falo como homem pela fraqueza do vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, da maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servir a justiça, para o quê? Para a santificação. Então tem como homem mudar, vencer toda essa obras, digamos, da obra da carne. Tem como eu vencer. Eu quero destacar aqui 5 delas. 5 pecados que destrói a vida do crente. Primeiro, a prostituição. No grego é a palavra pornéia. A melhor tradução aqui seria imoralidade, porque esse tal pecado não apenas o tráfico comercial de sexo, conforme essa palavra, prostituição, fornicação, esta palavra, ela tem um amplo sentido, abrangendo todo tipo de pecado na área sexual. Vamos ver o que diz Mateus, capítulo 19. Mateus 19 e o versículo 6, versículo 19: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Vamos lá para Gálatas 5 e 19. 5 e 19.
diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. Essas são as obras da carne. Segundo, a impureza. E no grego significa acatésia, isto é, qualquer forma de impureza moral, mas também fala de qualquer impureza espiritual ou física. Pode ser entendida como intenção imoral ou cultivo de pensamentos impuros que dão origem à prostituição. E Jesus, ele ensinou a origem do pecado. Vamos voltar lá em Mateus, capítulo 15, e o versículo 19. 15 e o 19. Pelo que julgo que não se deve. Não, 15 e 19, estou lendo errado. 15 e 19 de Mateus. Estava lendo 15 e 19 de Mateus. 15 e 19. Agora sim. Diz: porque no coração procede o quê? Os maus conselhos, mortes, cabe desejo de coração de matar alguém, coloca no coração desejo de adultério, coloca no coração desejo de prostituição, coloca no coração furto, falso testemunho e blasfêmia. Vem de onde? Do coração. Todo esse projeto é no coração do homem. É por isso que é pensamentos impuros, como diz aqui, antes da prática dos atos lícitos, vê os pensamentos. Antes de ele praticar, primeiro vem o pensamento, depois volta no coração. Aí do coração é que vem a prática. Terceiro, paixão lasciva. E aqui no grego é pathos, tem o significado de paixões violentas, prejudiciais, que irrompem de forma de cólera, ou seja, de ira, descontrolada, como o homem perde todo o controle. Vou aqui na lendo lá em Romanos 1:26, as paixões infames, como homossexualismo ou a concupiscência desordenada. Tudo isso são as paixões. E vamos ver o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 5. Não na paixão de concupiscência, como o gentio, que não conhece a Deus. Esse é como o homem não conhece a Deus. Ele deixa se levar por tudo isso. E o desejo maligno, que é a quarta, petunia, indica todos os anelos malignos e desejos desviados. Por que desejos? Porque pode ter desejo bom, desejo positivo e desejo negativo. Mas aqui ele está falando do desejo negativo, e trata-se do desejo pelo que é proibido e pervertido. Além de proibido, pervertido. Os desejos insensatos, sem pensar, sem analisar, sem avaliar. O desejo vê porque é proibido e ele não nega as consequências. Ele não imagina o que as consequências que virão, mas ele deixa ser levado por eles. Por isso que é desejo insensatos. Em 1 Timóteo, capítulo 6,
Timóteo. E o versículo 9: mas o que quer ser rico cai em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. O que é isso aqui agora? Aqui, quando as coisas não é de ilícito, aqui está falando de ilicitude, aquilo que é ilícito de maneira desordenada, aqui está falando daquilo que conquista com trabalho, com dedicação, com a verdade. Não, aqui está falando daquilo que é o contrário, é o desejo de ter e não mede as consequências. É nesse sentido. Desejo maligno, também de ordem sexual, que avassala a mente dos que não oram e não vigiam, e são dominados pelo pecado. Aqui é quando é dominado pelo pecador. O inimigo tem o domínio. 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 22: foge também do desejo da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com um coração puro, invocam quem? O Senhor. Aqui fala do desejo maligno e a concupiscência do engano. Voltando lá em Efésios, capítulo 4, e o versículo 22: que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Precisamos despojar desse velho homem que agia dessa maneira. E o quinto? Quinto, avareza. O que é avareza? Trata-se de desejo de possuir coisas pertencentes a outro. Não, conquistar não. Trata o desejo de possuir coisas pertencentes a outro. A cobiça pela fama, pelo lucro, ou pelas vontades terrenas. É literalmente o desejo incontido e desordenado de ter mais. Não é pecado você querer mais. Eu ter uma casa, eu quero duas. Eu tenho uma fazenda, eu quero outra. Não, isso não é pecado nenhum. Não tem nada disso. Você ter algo não é pecado. O pecado está aqui da maneira que ele quer conquistar. Se tiver que matar alguém, mata. Se tiver que passar por cima de alguém, passa. Se tiver que mentir, mente. Mas o importante é ter vontade. Isso é avareza. E Deus condena. Não é pecado você querer ter as coisas. Alguém diz: não, você ter dinheiro é pecado. Não tem pecado nenhum você ter dinheiro. O pecado está no dinheiro que tem. O dinheiro tem a pessoa, sim. Mas você tem dinheiro, não. Dinheiro, pense num bom servo. Servo muito bom, é dinheiro. Serve a muitas coisas, certo? É um servo bom. Agora ele coloca você como servo dele, aí acabou. Assim está o escravo. Olha o que diz 1 Timóteo 6,10: porque o amor do dinheiro, o amor a ele, não pode ter amor a ele. O amor do dinheiro é raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram de quê? Da fé. Abandonou a fé e se traspassaram a si mesmo com muita dor. É sofrimento. Irmão, as bênçãos do Senhor, diz que ela não traz dores. Ele vê como deixa aqui. Se engano, é Salomão, escrevendo Provérbio 10. Provérbio 10. E vê se esse aqui para agora. Provérbio 10 e 22. É isso. A bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. Mas aqui, Timóteo diz que traz dores, traz sofrimento.
porque é de maneira ilícita, de maneira desordenada. Porque estas coisas, o caso dela vem a ira de Deus. O problema é que Deus não deixa passar se a ira. Deus não tem um culpado por inocente. Deus não tem um culpado por inocente. Vamos ver o que diz lá em Êxodo 34 e o versículo 7. Êxodo 34 e o versículo 7. Que guarda a beneficência e milhares, que perdoa a iniquidade, e perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ele repete isso aqui em Números, acho que no 14 e 18, se não me falha a memória, 14 e 18. 14 e 18, ele diz: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Então Deus não tem ninguém por inocente. O Senhor é vingador de todas as coisas. E tem alguém querendo fazer vingança? Deixa só o Senhor fazer isso. Deixa só Ele que pleiteia. Você está até preocupado, e Ele pleiteia nossas causas, e Ele trabalha do jeito que Ele quer. Mas tem pessoas que querem passar perto de Deus. Ele mesmo quer vingar. Olha o que diz aqui 1 Tessalonicenses 4 e 6. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antivor de servos e de edificantes. Então Deus, Ele se carrega. A Bíblia, ela adverte que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Esse tipo de comportamento, dominado pelo pecado, pertencia ao passado daqueles que aceitaram Jesus, ou daqueles que se converteram. Era antes da sua conversão, mas nas quais também, no outro tempo, andaste, conviveu dela. Eu deixo também, versículo 7. Assim deve ser também com os crentes de hoje. Os padrões de Deus não mudam. Os padrões de Deus não mudam. Quem vive praticando tais pecados traz escândalo para o Evangelho. Traz escândalo para o Evangelho. É não esperar o tempo de Deus. É não esperar as bênçãos do Senhor ao seu tempo. E ele infringe a lei de Deus. E vem as consequências. Veio ao preço. E aqui a Bíblia deixa bem claro. Mateus capítulo 18, versículo 7. Se ai do mundo, e por causa dos escândalos, porque é mística quem vê escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Aqui aonde nós temos que ter cuidado de nós não causarmos escândalo à igreja do Senhor. Diz que o escândalo vem, que não seja ele. É como diz: olha, não seja você o causador do escândalo, porque o preço é alto para quem causa escândalo. Como devemos andar na nova vida? Primeiro, só vou ler aqui o primeiro. Dessa vez nós continuamos. Despojando-se de tudo. Versículo 8. Despojando-se de tudo. O verbo despojar-se no original tem o sentido de ficar livre de. Despir-se de um velho vestuário, de uma roupa antiga, inadequada. A Bíblia diz que o crente deve despojar-se de dois tipos de pecado.
tem o pecado internalizado, que é aquilo que é interno, e aquilo que é verbalizado. Isso aí não vamos ver, não. Essa vez aqui está falando do homem sem Deus, e agora do homem com Deus. Aqui não está falando de veste física, de tecido, não. Está falando das vestes espirituais, que antes dele encontrar com o Senhor, eram as vestes sujas, imundas, mas agora as vestes são resplandecentes, sobrando, fala da justiça, fala da santidade, fala da consagração, da separação do homem para com o mundo. E o homem santo, que a santidade é de dentro para fora, vai refletir no nosso exterior. Não tem como. Santidade não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. E quem faz isso? A palavra de Deus e o Espírito Santo do Senhor, que trabalha na nossa vida, e alguém vai ver a diferença. Querendo Deus, na próxima terça-feira nós continuamos aqui no capítulo 3, carta aos Colossenses. Amém? Deus e Cristo nos abençoe, nos guarde, nos